Na Rádio SOS, um convite especial. Caminhando com Cristo, estudo bíblico no ar. Temas de fé e esperança pra iluminar. Caminhando com Cristo, vem aprender e caminhar. Olá, querido ouvinte! E hoje vamos abordar um tema sensível, necessário e muito atual: o cristão e a sensualidade. Como devemos lidar com essa questão à luz da palavra de Deus? Oi, pessoal! E esse é o assunto que, infelizmente, tem sido cada vez mais ignorado ou até normalizado dentro da sociedade e, muitas vezes, até dentro das igrejas. Mas a Bíblia nos chama a viver em santidade, pureza e sobriedade, mesmo num mundo onde tudo parece girar em torno da sensualidade. O que é sensualidade? Sensualidade é a busca por provocar desejo no outro, principalmente de forma sexual, através da aparência, do jeito de falar, de se vestir, de se mover. Não se trata apenas de vaidade ou de beleza. A sensualidade tem intenção e propósito: chamar atenção para o corpo, para os sentidos, para o prazer. E isso não é novidade. A sensualidade sempre foi uma estratégia do inimigo para desviar o povo de Deus. Veja o que diz Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e sensualidade. Ou seja, não é só o ato sexual fora do casamento que é pecado. A sensualidade em si também é. Qual o problema da sensualidade? O problema é que ela fere a santidade. O corpo do cristão não é um instrumento para sedução ou para provocar desejo, mas templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Além disso, a sensualidade instiga o outro ao pecado, alimenta a cobiça e abre portas para tentações. Jesus foi claro em Mateus 5,28. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Se isso vale para quem olha, imagina para quem deliberadamente se expõe para ser olhado. Moda, redes sociais e a cultura do corpo. Hoje vivemos numa cultura onde expor o corpo virou sinônimo de autoestima e liberdade. Mas o cristão não deve seguir os padrões do mundo. Em Romanos 12, 2 está escrito: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. A sensualidade também está nos gestos, danças, poses nas redes sociais, vídeos, filtros e roupas que, mesmo sem serem vulgares, podem ser provocativas. Precisamos sempre nos perguntar: isso glorifica a Deus ou glorifica o meu corpo? E aqui é necessário falar com clareza e amor. Roupas extremamente coladas no corpo, roupas transparentes ou com recortes estratégicos e também trajes como biquínis acabam se tornando pecado, pois são feitos com o propósito de realçar o corpo de maneira sensual, despertando desejos que não agradam a Deus. Isso vale para tanto mulheres quanto homens. Não se trata de uma regra religiosa, mas de um princípio de santidade, respeito e modéstia cristã. O cristão precisa lembrar que seu corpo não é mais seu, ele pertence ao Senhor. Sensualidade no coração. Não é só roupa. É importante lembrar, não é só a roupa que define uma pessoa sensual. A sensualidade nasce no coração. Uma pessoa pode estar coberta da cabeça aos pés e ainda assim ser sensual na intenção, no olhar, no comportamento. É uma questão de postura interior. E por isso precisamos clamar ao Senhor por pureza de alma, de mente e de corpo. Em 1 Pedro 1, 15 e 16, lemos: sede santos em todo o vosso procedimento. Como o cristão deve se portar? O cristão é chamado a viver com decência, modéstia, sobriedade e pureza. Veja o que Paulo escreve em 1 Timóteo 2,9. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição. E isso vale também para os homens.
A modéstia é um reflexo de um coração que não quer chamar a atenção para si, mas apontar para Cristo. E isso é possível em todas as áreas, na vestimenta, no modo de se portar, de falar e de se mostrar. Vivendo a pureza como estilo de vida. A pureza é um valor do reino de Deus. Em Mateus 5:8, Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem ama a Jesus deseja viver uma vida limpa, santa e sem escândalos. E se você já caiu nesse caminho, seja pelas roupas, pelas redes sociais ou até pelo pensamento, há perdão, há restauração. Confesse, se arrependa, peça a direção ao Espírito Santo e ele te dará forças para viver de maneira santa. A sensualidade é pecado dentro do casamento? Essa é uma dúvida comum. Se a sensualidade é pecado, então dentro do casamento ela também é errada? A resposta é não. Dentro do casamento entre marido e mulher, a sensualidade não é pecado, é bênção. Exatamente. O que Deus condena é a sensualidade fora do casamento, ou seja, com a intenção de provocar desejo em quem não é o cônjuge. Mas dentro do casamento, entre marido e mulher, Deus abençoa o amor, o desejo e a intimidade, como está escrito em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Ou seja, o problema da sensualidade é quando ela sai do leito conjugal e se torna uma ferramenta de sedução para o mundo. Mas entre marido e mulher, a intimidade é santa. Querido ouvinte, ser cristão é viver uma vida que exalte a Cristo em tudo, até na forma como nos vestimos e nos apresentamos. Que nosso corpo seja instrumento de adoração e não de sedução. E se você deseja aprender mais sobre a vida cristã prática, venha visitar a nossa sede em Caçapava do Sul, na rua Benjamin Constant, ao lado do Saladão. Até o próximo Aprendendo a Bíblia e lembre-se, a verdadeira beleza é a pureza que vem do coração rendido a Deus.